A greve é um direito do trabalhador garantido pela Constituição Federal. Servidores públicos e empregados da iniciativa privada aderem às paralisações para garantir seus direitos. Reivindicam por melhores salários, condições de trabalho. No Repórter Justiça de hoje, você vai saber se há limites para participar da mobilização e o que sente quem cruza os braços. Sempre dá um frio na barriga quando você vai estabelecer um movimento paredista. Você tem consequências. A perda do emprego, a perda de salários. As consequências vêm depois, né? A retaliação, a priorização de pessoas que não participaram do movimento. São situações que você realmente pensa duas vezes. A greve ela é desgastante tanto para o trabalhador, quanto para a sociedade, para o governo, para as instituições do país. A Constituição Federal ela assegura o direito de greve a todos os trabalhadores. Esse direito de greve é uma conquista que já vem desde a Constituição de 46. E a Constituição veio agora no artigo 9º, criando um artigo específico para esse direito dos trabalhadores. Mas a regulamentação da lei veio mesmo em junho de 1989. Essa lei do governo Sarney, ela veio regulamentar o exercício do direito de greve, o exercício. O direito já estava regulamentado. E também havia uma legislação de 64 que impunha alguns limites. Essa lei, ela foi uma lei, do ponto de vista democrático, uma lei que beneficiou os trabalhadores. Ela consagrou o direito de greve, né, referendou o que já havia sido previsto e estabeleceu alguns limites. E caso os grevistas decidam fazer surpresa para o patrão sobre o movimento... A Lei 7783 de 89, ela prevê um aviso de antecedência do sindicato, sob pena de o sindicato responder até por multas administrativas. Historicamente, não só no Brasil, mas nos países democráticos, as paralisações têm sido um dos caminhos que o trabalhador percorre para tornar legítima as reivindicações de toda uma categoria. O trabalhador pode, em último caso, lançar mão de paralisações para reivindicar melhores condições de trabalho, melhores salários, enfim. A categoria ela tem realmente esse direito constitucionalmente assegurado, qualquer categoria econômica ou profissional, de paralisar suas atividades em prol dos seus direitos trabalhistas. Direitos que começaram a entrar na pauta de lutas do trabalhador lá no início do século XX. São Paulo, julho de 1917. Operários simpatizantes das ideologias anarquista e socialista organizam um grande movimento que para a maior capital do Brasil. Era uma luta por melhores salários, melhores condições de trabalho. E significou um marco na história das greves, porque foi reprimida com força. Naquela época, os movimentos paredistas eram considerados ruins para o desenvolvimento do país. Na Constituição de 1937, a greve foi chamada de recurso antissocial e nocivo ao capital e ao trabalho. Já um decreto editado em 1939 previa penas de suspensão e dispensa do trabalhador grevista por justa causa. Ele poderia também ir até para a cadeia. Em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, estabeleceu penas para sindicalistas que fizessem um movimento paredista. Só 3 anos depois, em 1946, é que o direito de greve ganhou um amparo jurídico e os movimentos sindicais se fortaleceram. E foi aí que a força política dos trabalhadores se materializou na região do ABC Paulista, no período da ditadura militar. Os metalúrgicos exigiam melhores salários e lutavam por um tema que ainda hoje está na pauta: a autonomia sindical perdida. O movimento sindical brasileiro nasceu já como um movimento, né, independente, autônomo e de luta, né, de grandes enfrentamentos, principalmente através da primeira central que teve no Brasil e que veio até o governo de Getúlio, quando teve, eu diria, um corte, né, na forma de organização, mas ao mesmo tempo criou um ambiente de muita, eu diria, relação, e eu diria até o Estado determinando a forma de organização dos trabalhadores, né? Já se perdeu grande parte da autonomia que vinha da história do início da organização sindical brasileira. E veja a seguir
o movimento grevista no setor privado, a saída para o impasse entre patrão e empregado e ainda o que a lei prevê para minimizar os transtornos causados à população. Até já! Você vai ver no Trabalho Legal desta semana. Ministério Público do Trabalho discute realidade de catadores de lixo. Coordenadoria Nacional do MPT desenvolve programa para reduzir conflitos trabalhistas. Justiça ganha mais agilidade com o processo eletrônico. E no estúdio, o Procurador Regional do Trabalho, o Dr. Maurício Corrêa de Mello, e o Presidente Nacional da OAB, Dr. Ofir Cavalcante, debatem os avanços da Justiça Eletrônica. Não perca, é no Trabalho Legal desta semana. Cometer um erro muda a história da vida de muita gente. Mas estudar e aprender uma profissão é o sonho de muitos adolescentes. Ainda que em conflito com a lei, o jovem precisa ter seus direitos garantidos. Ele necessita de oportunidade de educação, de profissionalização e de apoio psicossocial. Justiça ao jovem, porque ele também tem direito ao futuro. Todo ano, as categorias se organizam para fortalecer as manifestações e forçar uma negociação entre as partes envolvidas na relação de trabalho. Mas uma paralisação pode se tornar um problema. Os reflexos podem ser sentidos porque depende dos serviços de quem trabalha no setor privado. As greves dos trabalhadores de empresas privadas são mais breves do que no serviço público, talvez porque quem não é servidor esteja mais vulnerável. Ao mesmo tempo, o dono da empresa também não pode arriscar. Aí, os movimentos paredistas acabam rápido. Porque a greve no setor privado provoca uma perda imediata para as empresas, né? Perdas econômicas, não é? A pessoa não pode vender o seu produto ou produzir, então vai ter perdas econômicas. Então, há um período mínimo, as empresas reagem rapidamente. Existem diferentes formatos de movimentos paredistas. Tem a greve de ocupação, quando o trabalhador para e fica dentro da empresa. Tem a greve dos braços caídos, em que os trabalhadores ficam na empresa e na posição descrita, sem trabalhar. Greve selvagem surge sem aviso, começa de repente. Tem os piquetes, que na verdade são uma espécie de propaganda da greve, normalmente pacífica, em que os grevistas tentam convencer outros a parar as atividades na porta da empresa. Entre as 5 mais comuns está a greve política, em que não há fundamento de luta por direitos trabalhistas. E tem também a greve mais curiosa e rara, que é chamada de lockout, ou greve patronal, em que o empregador fecha a empresa e impede as atividades lá dentro, normalmente para defender os interesses dele mesmo. Mas e quando há um impasse entre patrão e empregado? A saída pode ser, e tem sido, durante o período de renegociação de salários, o chamado dissídio coletivo, em que ambas as partes concordam em levar a tomada de decisão para a Justiça do Trabalho. Essa ação ela vai examinar se a greve obedece os parâmetros estabelecidos no ordenamento jurídico. Mas além dessa questão jurídica, por isso que a doutrina chama de dissídio coletivo de natureza jurídica, existe também a possibilidade de o tribunal examinar as cláusulas que estão sendo discutidas naquela negociação e, em razão da ausência de acordo e da greve deflagrada, o tribunal pode analisar essas cláusulas, julgar essas cláusulas e deferir ou não. Em caso de greve, o Poder Normativo acaba não só analisando a questão jurídica, né, se a greve é abusiva ou não, mas chega até as cláusulas controvertidas que não foram objeto de acordos ou convenções coletivas. O cliente chega à agência bancária para uma operação simples, mas que precisa ser feita na boca do caixa, a troca de um cheque por dinheiro vivo. Negócio frustrado, porque essa operação não é feita nos caixas eletrônicos. E ele percebe que os bancários entraram em greve. Eu preciso resolver, eles estão de greve, então, pro meu lado eu ficaria zangada. Quer fazer suas coisas, você não tem como fazer, que o banco está de greve, e aí? Não resolve nada. Acabar trabalhando no salário de muitas pessoas trabalhadoras que precisam. Atrapalhar a população, diferente do que muitos pensam, não é o que move os grevistas.
As greves não são uma desordem assim, é a busca do reconhecimento de determinadas necessidades e a garantia de certos direitos. E a garantia de certos direitos só se concretiza nas greves por causa da organização. É graças a essa associação entre trabalhadores de uma mesma categoria que eles se fortalecem. Um exemplo são os bancários. Por ano eles fazem pelo menos um grande movimento paredista, normalmente na época da negociação de reajuste salarial. Nos últimos 9 anos nós fizemos greves. Todos os anos temos aí entre 20 e 30 dias de greve. Além do salário, a gente trabalha com questão de saúde, segurança e condições de trabalho. E normalmente o índice é uma parte apenas, né? A gente busca evoluir nosso contrato para uma série de outras coisas. A principal delas são as condições de trabalho. Você vê muitos bancários sendo assediados, normalmente, no trabalho. Uma carga, uma meta abusiva, que a gente já tem colocado isso há muito tempo. E aí as condições de trabalho ficam tão ruins que quando você tem a provocação e tem a possibilidade de fazer a greve, ela sai com muita facilidade. O Brasil tem 450 mil bancários, mas para o sistema financeiro existe mais de 1 milhão de pessoas. É porque muitos trabalhadores dessa área são terceirizados, mas todos, até os trabalhadores da menor agência bancária do país, no menor município, acabam representados. Quer dizer, o bancário que está lá no interior do Piauí, né, que não tem o mesmo poder de pressão que do bancário que mora em São Paulo e que trabalha em São Paulo, quem negocia por ele hoje é a sua entidade nacional que está em São Paulo, que tem um poder de pressão muito maior e tem um poder, inclusive, de não estar passivo, inclusive, às pressões e opressões que há muitas vezes em cidades menores, em estados menores, né? A linha do tempo relativa aos movimentos paredistas dos trabalhadores dos bancos aponta realmente para uma impressionante evolução trabalhista que talvez explique a importância do direito de greve no Brasil. Na década de 30, no início de 30, nós tivemos a primeira greve geral da categoria. E aí veio a conquista da jornada de 6 horas, né? A gente tinha problema de saúde, pelo manejo do dinheiro e as condições de trabalho, né? Muito fechado, tudo. Foi um movimento que depois virou lei em 32. Em 1960 a gente avançou, porque a gente, apesar de 6 horas, a gente trabalhava sábados. Aí em 60 a gente teve um novo movimento de respeito à jornada e aí passou-se a trabalhar apenas de segunda a sexta-feira. Então foi uma outra greve também grande. Em 85 e 86 a gente teve uma grande greve nacional que apontava pela unificação dos bancários, porque mesmo com esses avanços que viraram lei nacional, a gente ainda não tinha uma equalização de direitos em todo o território. Então, a partir de 85 e 86, a gente conseguiu apontar por um contrato único, que vigora a partir de 92. E de 2003 para cá, a gente teve um movimento que tinha bancos privados e bancos públicos. Aí, em 2006, nós tivemos uma outra greve que cresceu bastante e todos os bancos públicos passaram a seguir o mesmo contrato da FENABRAN. Se a greve pode ser um ganho para o trabalhador, para a população vira um transtorno. E quem pensou naqueles que são afetados pela interrupção de algum serviço? O legislador pensou nos serviços essenciais. A lei estabelece balizas para que a greve não se dê de forma indiscriminada. Há um elenco, né, de atividades laborais, de serviços, dentro dos quais realmente a greve só pode ser deflagrada se forem obedecidos aqueles preceitos, aquelas condições estabelecidas na lei. Com relação ao que deve ser mantido, aí já existe uma dificuldade maior, porque a lei de greve ela não estabelece um percentual mínimo de manutenção das atividades que devem funcionar durante a greve. Alguns até pensam, 30%, né? Mas não existe esse percentual, não existe nada na lei que diga que deve ser mantido um percentual X. Tá? Então, é conveniente que as próprias partes negociem esse percentual. Agora, se o serviço continua deficiente, na greve sempre vai ser deficiente, mas se ele deixa de atender uma necessidade vital da população, então cabe ao Estado determinar o funcionamento. E o judiciário é que faz essa determinação.
Tá? Muitas vezes o judiciário estabelece um percentual muito elevado, praticamente inviabilizando a greve. Nós temos exemplos aí de 80%, 90%, até 100%, né, impedindo completamente a greve em determinadas situações. E no próximo bloco, o período de greve no serviço público. A gente volta já já. Não há uma legislação específica para a greve no serviço público. Por causa disso, o assunto já foi parar no Supremo Tribunal Federal. Quando não há acordo durante as negociações, os servidores públicos também paralisam as atividades. Só este ano, milhares deles aderiram aos movimentos e o funcionamento de diversos setores foi afetado. Maio de 2012. Professores das universidades federais de todo o país param as atividades. Essa greve só aconteceu após várias tentativas de negociação com o governo. Nós não fazíamos greve há 11 anos. Então não é por pouca coisa que nos mobilizamos e entramos nesse movimento novamente. Policiais rodoviários federais fazem o mesmo. A fiscalização nas estradas fica comprometida. Um grupo bloqueia o trânsito na fronteira do Brasil com o Paraguai. Policiais federais também cobram melhorias. É a única forma de pedir socorro ao Estado, visando uma melhor condição de trabalho para os colegas. É a maior mobilização, onde houve o maior engajamento dos colegas na paralisação. De maio a agosto deste ano, já eram 35 categorias do serviço público em greve. Vários setores, cerca de 28 órgãos com funcionamento fora da normalidade. Profissionais da saúde, funcionários do INCRA, do Arquivo Nacional, da Agência de Vigilância Sanitária e de pelo menos 10 agências reguladoras. Nós fazemos o movimento paredista, né? Porque já chegou em última instância, nós não conseguimos fazer acordo durante as negociações e como último recurso nós lançamos mão do movimento paredista. Aproximadamente 370 mil trabalhadores parados para pressionar o patrão, neste caso, a administração pública. Seria isso correto do ponto de vista jurídico? O direito de greve está no artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal. Até aí, tudo bem, mas a Carta Magna determina que as regras devem ser definidas numa lei específica. É um absurdo que, passados 24 anos da promulgação da Constituição, esta lei ainda não tenha sido editada. Há uma clara omissão aí, tanto por parte do Executivo, que é quem tem a iniciativa da lei, como por parte do Poder Legislativo, e é absolutamente incompreensível que, a essa altura, a gente ainda não tenha essa lei editada. O que existem são anteprojetos, são proposições surgidas, algumas delas por iniciativa de parlamentares. E essa demora fez com que o assunto chegasse ao Supremo Tribunal Federal. A iniciativa partiu de 3 sindicatos, do Espírito Santo, da Paraíba e do Pará. Eles se sentiram prejudicados com o fato de não haver uma lei que regulamente o direito de greve para aqueles que prestam serviço ao público. Consideraram uma omissão do Legislativo e pediram para o Supremo decidir. Em 2007, aqui no plenário do STF, os ministros, por maioria, chegaram a um entendimento. O Supremo acabou aplicando a lei de greve que existe para a iniciativa privada no setor público, justamente em razão dessa ausência de providências por parte do legislador para disciplinar a greve no serviço público. Tá? Então, hoje em dia, nós temos essa aplicação no que couber da lei que existe de greve, também na greve dos servidores públicos. Agora, o que é fato é que a Constituição, ela assegura o direito de greve tanto aos trabalhadores da iniciativa privada quanto aos servidores públicos. Agora, cabe ao legislador estabelecer as especificidades do exercício do direito de greve no serviço público, porque a greve no serviço público acaba afetando a prestação de serviços essenciais para a comunidade. Então, é muito importante que haja a regulamentação, sem proibição, porque a Constituição já garante esse direito. Na época, a então presidente da Suprema Corte, ministra Ellen Grace, disse que acreditava existir no Congresso Nacional vontade de resolver a questão.
Sem norma própria, os servidores públicos têm que se adequar à lei de greve, a 7.783 de 1989. E é aquela velha história. Junto com um direito vem um dever. Se por um lado pode pressionar, manifestar, por outro é proibido suspender por completo as atividades consideradas essenciais. Essa questão da abusividade da greve vai passar pelo crivo da justiça, né? Evidentemente que se a Justiça do Trabalho considerar que, no caso, por exemplo, das atividades essenciais, não houve o atendimento de serviços inadiáveis à população mediante a manutenção de um contingente mínimo, ou então que a motivação da greve ela não tem respaldo porque a categoria já recebeu um determinado benefício, uma determinada melhoria, então pode ser considerada abusiva. Outra questão delicada com relação à greve no setor: o direito dos militares de usarem esse mecanismo. No Supremo, são entregues com frequência recursos que questionam a legalidade de paralisações de policiais e bombeiros em diversas localidades. Para o STF, o direito de greve não é absoluto. É preciso levar em conta a natureza da função. A Constituição ela é muito clara em proibir a sindicalização e a greve de militares. Sejam militares federais, Exército, Marinha Aeronáutica, sejam militares estaduais, os policiais militares e os integrantes dos corpos de bombeiros militares. Então, quanto a militares, não há dúvida que a Constituição pura e simplesmente veda o exercício do direito, o exercício de greve. Os companheiros delegados e delegadas que são favoráveis, por favor, se manifestem. Obrigada. Professores, sempre que voltam de um movimento, sabem que precisam repor as aulas. Um gesto que vai além de um acordo meramente financeiro entre categoria e governo. Trata-se de garantir o conhecimento para quem busca a formação profissional. O estudante entende que a nossa luta por condições de trabalho é a luta por condições de ensino para eles. Então, embora haja um prejuízo, e greve é isso, um prejuízo, né, eu acho que a gente tem conseguido trabalhar muito bem isso com os nossos estudantes e com a própria opinião pública. Qualquer greve em qualquer setor, né, aparece logo de que a população está sendo prejudicada porque as pessoas estão morrendo na porta do hospital em razão da greve. Eu pergunto, as pessoas estão morrendo na porta de hospital só no período da greve? Infelizmente, as pessoas estão morrendo em porta de hospital todos os dias, independente de ter greve ou não. A criança está sendo mal assistida na escola só no período da greve? Não. Infelizmente, a maioria das crianças brasileiras, elas estão sendo mal assistidas do ponto de vista de política e de educação, durante todo o período, em greve ou não greve. Enquanto no Brasil o direito do trabalhador não estiver efetivamente garantido, há de se ter instrumentos permanentes de briga e de embate com a estrutura oficial para que esses direitos sejam arrancados. Porque a gente fala que a Constituição Federal é a mais democrática, né? É a mais cidadã, mas a gente sabe que efetivamente isso não está garantido. E a gente também sabe que no Brasil a história de arrancar esses direitos em prol das classes populares, em prol dos trabalhadores, só veio com a luta. E a greve é um dos instrumentos de luta do trabalhador. E o Repórter Justiça desta semana fica por aqui. Você pode rever este programa na nossa página na internet www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!